Olá, meu nome é Daniel e neste vídeo eu vou falar um pouco sobre certificações de equipamentos para sistemas de detecção e alarme de incêndio. Bom, no Brasil, quem norteia todas as partes de instalação, tanto a parte de requisitos mínimos, como parte de sistemas, como é que ele vai atuar, como é que é a resposta de cada equipamento, todos esses nortes que são dados para o sistema de detecção e alarme de incêndio, aqui no Brasil, elas são através da ABNT NBR 17240 e das ITs do Corpo de Bombeiro. Cada Corpo de Bombeiros de cada estado vai ter a sua numeração de IT e vai estar norteando como funciona a parte da manutenção, da instalação e toda essa parte do sistema de detecção e alarme de incêndio. Bom, no Brasil não é exigido nenhuma certificação de equipamentos. Somente nessa norma e nas suas ITs, você vai estar identificando ali como é que ele vai funcionar. Então eu falo do equipamento, qual que é o tempo de resposta, por exemplo, de um detector, o quanto tempo ele tem que atuar depois ele está dando um alarme, como é que eu faço com a parte de detectores nas minhas áreas, por exemplo, a área de cobertura, a parte de detectores de temperatura. Todas essas partes dos sistemas, elas são norteadas e colocadas por essa norma, né, pela ABNT 17240. As suas ISO também, né, as ISOs onde vão estar colocando cada parte dos seus sistemas, identificando ali. Só que isso, ela não indica e nem restringe a utilização de equipamentos que não tenham certificações, visto que no Brasil ainda não existe nenhuma empresa que certifique o funcionamento dos sistemas, né? Então não tem uma certificação específica para cada tipo, para os equipamentos e nem para as instalações. Bom, normalmente somos norteados, como aqui no Brasil nós temos centrais nacionais e centrais importadas, né, normalmente europeias ou americanas. Essas centrais europeias e americanas, elas atendem algumas certificações que são de fora, né? Um exemplo delas é a NFPA, que é a National Fire Protection Association. Ela é uma associação comercial fundada nos Estados Unidos em 1896. Ela foi fundada por um grupo de empresas seguradoras. Então, naquela época, estava começando a ter os primeiros sistemas de sprinklers, né, para combate. Então, eles eram muito novos. Então, o que eles fizeram? Criaram alguma série de procedimentos e processos que aquele sistema novo tinha que ter, a fim de dar uma padronização a todos os sistemas lá. Então aquilo começou e nisso começa, né, todas essas partes de certificações. Assim como nós temos também a FM Global, que é de 1886. A FM Global também é americana. Ela trabalha na parte de ensaios, então ela é bem famosa por quê? Porque ela faz a parte de ensaios em cada equipamento e vai fazer todos os testes de segurança, de funcionamento dos equipamentos. E ela é famosa pela rigidez, pelo rigor nos seus testes, né? Então ela passa todo o equipamento, quando ele tem uma certificação FM Global, ele passou por uma série de testes em laboratório e ele atendeu todos os requisitos. Tanto os detectores, quanto acionadores manuais, sirenes, tudo isso tem que passar, quando tem a certificação, passa-se pelo conjunto e certifica que todos os equipamentos estão funcionando dentro daquelas características. Então faz testes específicos nos equipamentos, né? Eu tenho também a N54, que é uma série de normas, né? Tem diversos N54, vários tipos para falar sobre, são um conjunto de normas obrigatórios para os equipamentos eles estarem trabalhando e eles estarem sendo vendidos na União Europeia. Então a N54 ela também fala sobre a parte de equipamentos, também faz sobre testes de equipamentos e trabalha garante que todos esses equipamentos eles estejam atuando dentro dessas normas, desse conjunto de normas, para ele poder circular no território, para ele poder ser instalado no território da União Europeia. Temos também a marcação CE, que é uma marcação onde os produtos atendem requisitos mínimos, né, de segurança, higiene, proteção ambiental, e essa marcação ela garante que esses produtos eles podem circular em toda a região, toda a parte da União Europeia. Essas certificações elas não são exigidas para você ter um equipamento e colocar ele para funcionar no Brasil. O que acontece quando eu tenho esse tipo de equipamento, com esse tipo de certificação? Quando eu tenho qualquer uma dessas certificações, eu estou garantindo que esses equipamentos eles passaram por processos de testes e eles estão atendendo requisitos
para normas que são normalmente muito mais rígidas, né? Que são, já temos uma parte, você vê as datas de quando começou isso daqui, é bem no comecinho, quando começamos a ter os primeiros sistemas de detecção, de alarme de incêndio, de Sprecar. Então você teve, logo nesse começo, você já tem uma série de regras e isso vem, né, trabalhando, dando uma garantia de que o equipamento funciona bem. Então isso, normalmente, é um diferencial muito grande quando a gente fala em relação a preços. Então quando eu tenho esses equipamentos, normalmente quando eu tenho cada uma dessas certificações, eu vou ter normalmente um preço num produto que vai ter um pouco mais alto. Por quê? Porque esses produtos, para conseguir essas certificações, cada equipamento ele é levado para um laboratório, então faz-se um processo de testes até com que você consiga garantir essas certificações. Conforme eu vou fazendo alterações no produto, no equipamento, eu também tenho que voltar a passá-lo por esse processo. Então isso garante um funcionamento dos equipamentos e com que eles atendam, e isso dá essa garantia para o cliente final. Bom, porém, como eu falei no início, essas certificações não são exigidas no Brasil, tá? Ainda não temos nenhuma que faça esse tipo de testes. Então, quando você tiver um cliente, você pergunte as diferenças às vezes de preço de produtos em centrais, por exemplo, tem centrais, detectores que são de produção nacional ou mesmo internacional, mas que não passam por esses mercados, normalmente eu tenho uma diferença muito grande no preço, tá? Então assim, isso dá um diferencial na hora de você vai fazer o seu projeto, levantar o seu orçamento, acaba dando essas diferenças. Porém, quando eu vou fazer instalações em multinacionais ou algumas empresas que eu tenho a sede em algum desses países, dessas regiões, eles exigem que você tenha equipamentos que tenham essas certificações para garantir o seu funcionamento. Lembrando que essas certificações, elas falam sobre o equipamento, né? Então assim, são certificações de equipamentos. Quando eu tenho, por exemplo, uma central que tem uma certificação EN54, eu também tenho que cuidar para com que os meus detectores ligados a essas centrais também tenham sua certificação EN54. Assim como tenho os acionadores manuais, as sirenes, com qualquer uma dessas certificações. Eu tenho a certificação do equipamento e a certificação do conjunto. Então é ideal que você tenha todo um conjunto certificado quando você vai estar verificando isso, para garantir com que o sistema funcione e que ele tenha realmente uma garantia por empresas como essas que te dão uma garantia para a sua instalação ficar mais seguro. Você sabe que aquilo está mais seguro. Tá ok? Bom, aqui no Brasil, como eu falei, ainda não tem, mas já tem um grupo de empresas que estão tentando criar certificações, uma certificação nacional, para a gente também conseguir colocar as nossas centrais aqui num padrão e a gente conseguir garantir esse funcionamento. A NBR 17240 e as ITs do Corpo de Bombeiro, elas já falam sobre, por exemplo, o tempo de resposta de um detector. Quanto tempo ele demora para ele alarmar, quanto tempo eu tenho para ter essa comunicação e todas essas partes. Porém, como a gente não tem normalmente a gente não tem empresas que certifiquem isso, esse teste só é feito normalmente no seu comissionamento. Então no comissionamento eu tenho que prestar atenção sobre esses testes. Quando eu tenho essas certificações eu já tenho a garantia de que isso está funcionando, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, de deixar seus comentários, suas dúvidas e sugestões para novos vídeos. Muito obrigado.